Tema da nossa palestra, da nossa pregação, o tema que me foi proposto é esse que está aqui, tão bonito aqui no nosso telão, ó. A força da mulher orante, tendo como modelo a Virgem Maria. Vamos repetir juntos? A força da mulher orante, temos como modelo a Virgem Maria. Portanto, a Virgem Maria é modelo de oração, de vida orante, de uma oração que produz força. Então agora fala aí para sua amiga que está do seu lado assim, ó. Isso, vamos ouvir a palavra de Deus. Deixa eu me apresentar aqui rapidinho, né? Eu sou o Padre Mário Sartori, da Diocese de Umuarama. Eu sou pároco, reitor do Santuário São José, na cidade de Alto Piquiri. E é uma alegria estar aqui no Sara e Tobias, esse ano podendo pregar para as mulheres. O ano passado eu vim e acabaram me deixando com os homens lá. Acho que eu fiz 3 ou 4 pregações para os homens. E dessa vez tenho a graça de estar aqui com vocês, para a gente refletir e partilhar juntos a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E nós vamos caminhar dentro desse texto e dentro desse tema, a força da mulher orante. Quantas são as mulheres aqui que querem se transformar em uma mulher orante? Ergue a mão e fala, eu quero. Glória a Deus por isso. Posso ler João 2, do 1 ao 11? Mas para isso eu preciso do seu silêncio, senão eu não vou pregar não. Quando você faz silêncio eu vou abrir a água aqui. Você me ajuda a abrir essa água? João 2, do 1 ao 11, eu vou ler na minha tradução, que é da Bíblia da CNBB. Não sei qual é a sua tradução, mas elas vão se somar, vão se completar e vão se ajudar. Houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá, Nossa Senhora. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu, mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. E Jesus disse aos encarregados, aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então disse Jesus, agora tirai e levai ao encarregado da festa. Eu gosto muito dessa tradução da Bíblia da CNBB, justamente por causa dessa frase. Talvez na sua Bíblia vai estar assim, levai ao mestre-sala, outras Bíblias têm um outro termo, que todos são bons. Mas isso aqui é profundo demais e já a gente vai voltar aqui. Agora tirai e levai ao encarregado da festa. Levai a quem? Tirai e levai ao encarregado da festa. Eles levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe, todo mundo serve primeiro o vinho bom e quando os convidados já beberam bastante, serve o vinho menos bom. Tu, porém, guardaste o vinho bom e melhor até agora. Este início dos sinais, Jesus o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Diga comigo, um final feliz. Esse texto do Evangelho teve um final feliz, né? Igual filme, igual novela, um final feliz. Um final feliz para o casal, para a família que estava promovendo ali a festa, recebendo parentes e amigos. Tiveram um final feliz porque tudo se encaminhava para um final trágico, vergonhoso. No meio da festa, eram 7 dias de festa, no meio da festa o vinho ia acabar. Ai que vergonha! Isso ia virar um trauma, ia virar gatilho. E um final feliz para o próprio Jesus. E os seus discípulos creram nele. Então deu certo para os dois lados. Para a família, para o casalzinho ali que tinha acabado de casar. Deu certo até para o próprio Jesus. E por que é que houve um final feliz? Porque Maria estava lá. Diga comigo, porque Maria estava lá. Maria estava lá e Maria percebeu aquilo que nem Jesus estava percebendo. Isso é muito interessante. Quem foi que percebeu que ia faltar vinho?
Maria. Jesus não tinha percebido. Jesus mesmo não percebeu. Eu gosto muito de olhar um pouquinho para esse evangelho por essa dinâmica que eu vou falar agora, do masculino, do feminino. Ergue a mão para ver quem é casada já aqui. A grande, mas meu Deus, quase todas. Então vai valer muito. Presta atenção aqui no padre. Nós estamos numa festa de casamento e aconteceu um milagre, porque Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus pode fazer água virar vinho, como ele pode fazer grão de areia virar vinho. Jesus pode qualquer coisa, amém? A gente tem um milagre porque Nossa Senhora, a Imaculada, a repleta da graça, ela está ali, amém? Mas a dinâmica desse milagre é uma dinâmica muito humana, do feminino e do masculino. Quem foi que percebeu que o vinho ia acabar? Maria, se a gente quiser, a mulher da cena. A mulher da história que percebeu que o vinho ia acabar. Jesus não percebeu que o vinho ia acabar. Acho que Jesus estava ali no canto com Pedro, André, Tiago, João. E o Brasil ontem, você viu? Sabe que o Neymar joga? Ele estava em outro assunto. Jesus é verdadeiro Deus, sim ou não? Mas ele é verdadeiro homem. Jesus atuou nesse mundo como um homem masculino. Ele não se fez mulher, ele se fez homem. Então, Jesus tinha um humor, Jesus tinha uma perspectiva de homem para todas as coisas que ele fez santamente, porque é verdadeiro Deus. Mas ele, sendo verdadeiro Deus, assume a natureza humana enquanto homem, não enquanto mulher. Então Jesus não viu que ia acabar o vinho, Jesus não viu um entra e sai diferente na cozinha, no corredor do buffet. Jesus não pegou essas coisas no ar, porque Jesus é verdadeiramente um homem. E homem num dia como esse está querendo saber se a Holanda já fez um gol na Suécia. Alguém pode conferir isso aí para mim, gente? Parece que estava 1-0, né? E se o menino Ney vai curar ou não vai curar aquela perna? É uma festa de casamento, Jesus estava com esses assuntos aleatórios com os homens. E Maria é a Imaculada, é a repleta da graça, mas ela é uma mulher. Nossa Senhora, a Imaculada, agiu, atuou no mundo e na cena do milagre de hoje como mulher, como feminino. E aí a mulher vê coisa que homem não vê. E Nossa Senhora viu o que nem Jesus estava vendo. Nossa Senhora pegou no ar, aí tem. Está estranho esse jeito desse garçom andar. Está um entra e sai diferente na porta dessa cozinha. Aí tem coisas próprias da mulher. Doutora Filó não pregou aqui tão sabiamente que quando a mulher vai mal a casa desanda, até as plantas murcha? E isso, meus irmãos, não é misoginia, não é machismo, não é feminismo, não é nada. Isso é a vida como ela é, a natureza das coisas. Tem coisa que é a mulher que vê, amém? Sim ou não? E aí Nossa Senhora percebe um problema. E o que faz uma mulher saudável quando vê um problema? Primeiro, ela não briga com o homem porque ele não viu. Olha, se é a senhora que está lá, a gente não tinha tido esse milagre até hoje. Fala para sua amiga, ainda bem que não era nós que estava lá não, senão não ia ter milagre. Se a senhora é Nossa Senhora, já ia ter briga. A senhora ia chegar em Jesus e falar assim, não está vendo? Para de falar de futebol, não sei o que tanto que vende esse negócio de futebol. Esse monte de homem correndo atrás de uma bola, não está vendo? O que faz uma mulher saudável, assim, no seu ser feminino? Ela vê o que o homem não vê e não fica bravo com o homem porque ele não viu. Ele não viu. Tem coisa que é a mulher que vê. Filha, vamos lá, vamos começar a terapia de casais aqui. Pena que ele não veio, né? Para de brigar com o seu homem da casa, com o masculino que está do seu lado, porque ele não viu coisas que são tão próprias do feminino ver. Essa parte é mais sua do que dele. Primeiro, Maria viu e não brigou com Jesus porque Jesus não viu. Segunda coisa que faz uma mulher saudável. Primeira, não briga com o homem porque ele não viu. Segundo, ela leva ao homem da cena o problema. Filho, eles não têm mais vinho. Aí Jesus reage como todo homem reage. O que faz um homem saudável? Ele não entra na ansiedade, no estresse, na pira da mulher. Que é o que o coitado do seu marido tem tentado fazer lá na sua casa, aquele pobrezinho. Um homem bom daquele.
que ele faz? Calma, amor, segunda-feira eu vejo. Vai mexer com isso hoje, por plena quinta-feira, segunda-feira a gente vê. Semana que vem, eu ligo para ele e pergunto se ele pode vir. Jesus recebeu aquilo como um homem saudável. E o que faz um homem saudável? Ele não devolve o problema. O homem saudável não fala assim, não amor, resolve lá o que você quiser, tá bom. Não. O homem saudável, ele não entra na ansiedade, no medo, no desespero, na aflição, que às vezes é tão própria da mulher, da sua sensibilidade, mas ele também não devolve o problema. Ele vai pegar para ele o problema. A mulher sadia percebe o que um homem não percebe, não briga com ele, leva até ele. E terceira coisa que Nossa Senhora fez, virou para todo mundo ali e falou assim, façam tudo o que ele disser para fazer. E o que ele disser para fazer, está dito. Ela percebe, não briga, ela entrega. E o que ela faz agora? Ela sai da frente. Façam o que ele disser. E o que ele disse? Olha a ideia genial de Jesus. Não tem vinho? Já sei. Opção A, vou pedir para os anjos de Deus trazer vinho do céu. Opção B, vou mandar essa pedra virar um cacho de uva. Aí vocês pisam na uva, eu sopro e ela fermenta e vira vinho em um dia. Opção C, tem água? Tem lá fora, Jesus, no poço. Então enche essas 6 talhas aqui de água para mim. O que faz um homem saudável quando recebe um problema? Primeiro, ele não fica ansioso nem desesperado. Segundo, ele pensa, o que eu vou fazer? Todas as coisas da vida, às vezes tem mais de um jeito de resolver. Não tem um jeito só de resolver um problema. Amém? Ele pensa. Segunda coisa, ele discerne. Entre tantas possibilidades, ele discerne uma. E aí o que ele faz quando ele discerne? Ele faz. E aí nessa hora a gente tem que louvar a Deus que Jesus não é o seu marido, senão a gente também não tinha o milagre, né? Seu marido ia devolver para você, ou ia estar pensando até hoje o que fazer, né? Você percebe como Jesus nessa cena ele é mais lento do que Maria? Jesus é mais lento, todavia, contudo, entretanto. Meninas, eu prometo falar isso amanhã lá para eles. Tá, eu vou falar isso lá. Vamos ver se eu vou falar direito, não sei o que vocês pensam. Aí eu vou falar assim, amigo, homem, você tem direito de pensar mais do que a sua mulher. Mas Jesus resolveu o problema do vinho antes de acabar a festa. Tá bom assim? Acho que eles vão entender, sim ou não? Então, quando a sua mulher fala, amor, o chuveiro, a torneira não para de pingar, não precisa mesmo resolver hoje. Só tente resolver o vazamento antes de acabar a caixa d'água. A água da caixa d'água, pode ser assim? A senhora é muito chata, como que não? Eu estou dizendo para a senhora que ele não vai resolver na velocidade da senhora, mas que ele pode resolver do jeito dele, desde que ele arrume o vazamento antes de secar a caixa d'água. Amém, sim ou não? Deus o livre casar com você. Olha, ela está brigando comigo daqui. Que mulher ruim. Hein? Eu prometo falar essas coisas lá amanhã, amém? Sim ou não? Vamos continuar amigo? Posso ir daqui para frente, sim ou não? O homem, ele pensa, e às vezes pensa mais do que a mulher. De tudo que ele pensa, ele discerne e escolhe. Existem vários meios e modos de se resolver uma coisa. Terceira coisa que o homem faz quando ele discerne, ele faz. Jesus resolveu o problema que Maria trouxe para ele. Só que, minha filha, se por um lado pode ser que é verdade, que se é o seu marido que é Jesus, nós não tem milagre, porque ele está pensando até hoje o que fazer. Por outro lado, eu acho que se você fosse Maria, a gente talvez não tivesse o milagre, porque quando Jesus falou assim, enchei as talhas de água, eu acho que você ia botar gosto ruim. Eu posso te falar uma coisa que talvez a senhora não tenha pensado ou nunca pensou? A senhora precisa entender que o seu marido, ele não pensa com a sua cabeça. O seu marido, ele não pensa com o seu cérebro. Ele pensa com o dele.
E muitos homens estão cada vez mais omissos, cada vez mais encruados, porque às vezes a mulher, ao não respeitar o ritmo dele, também bota gosto ruim em tudo. Quantas mulheres aqui, se estivessem no lugar de Nossa Senhora, quando Jesus falou assim, já sei, vamos fazer o seguinte, os meninos, pega essas talhas aqui, vai lá no poço, enche d'água e traz aqui para mim. Quantas das senhoras talvez não ia falar assim, água? Água. Nem sarou a gripe, vai mexer com água. Ai, sai, deixa que eu faço. Pode bater palma agora também. Amor, de tarde quando você voltar, me traz 1,5 kg de carne moída, um potinho de requeijão, que eu acho que eu vou fazer, e um pacotinho de macarrão, que eu acho que eu vou fazer não sei o quê. Ah, e não esquece de me trazer uma dipirona e um Dorflex. Aí ele chega, traz a carne, traz não sei o quê, você fala assim, e o Dorflex? Ah, amor, na hora que eu passei a farmácia já estava fechada. Por que não foi primeiro na farmácia? Porque eu fui primeiro no mercado. Não sei se... Filha, você precisa entender que o outro, seja qual outro for, mas vamos lá, a maioria é casada. Seu marido, ele não pensa com o seu cérebro. Ele escolheu primeiro passar no mercado e depois na farmácia, e dessa vez a farmacinha do bairro já estava fechada. Não, porque eu não sei... E isso vai encruando o homem ele vai se reduzindo, o homem não tem essa energia que você tem para reclamar. Não tem. Nós temos um milagre, fruto da oração, da intercessão de Nossa Senhora, mas também não deixa de ter nessa cena um masculino saudável e um feminino saudável. Bate no peito comigo e fala, ainda bem que eu vim aqui hoje. As coisas ali estão no lugar, amém? Fecha parênteses, vou começar a pregação, porque a pregação fala de oração. Diga comigo, a oração pode aquilo que Deus pode. Diga, a oração pode aquilo que Deus pode. Minhas irmãs, não existe nada mais poderoso nesse mundo, nessa vida, do que a oração. Nada. Uma pessoa pode não querer me ouvir, falar, ai, chega, para. Mas ela não pode impedir de que eu reze por ela. E olha só que interessante, às vezes, a oração ela é feita sem palavras. Jesus falou assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E ele não disse, e o teu pai que escuta atrás da porta ouvirá a tua oração. Ele disse assim, e o teu pai que vê o escondido. Às vezes você tranca a porta, ajoelha no banheiro, no pé da cama, no sacrário lá da capela da sua paróquia, e você não tem palavras. Você nem sabe o que dizer. Quem é carismático, graças a Deus, tem um recurso maravilhoso que é a oração em línguas, né? A gente não encontra palavras para agradecer, para suplicar, para interceder, mas tem um desejo de que isso fosse feito. Então a gente empresta a voz ao Espírito Santo em palavras intraduzíveis, e Deus, que conhece o Espírito que me move, traduz para Ele e opera o que tem que fazer. E muitas das senhoras aqui receberam de Deus a graça de orar no Espírito, orar em línguas, e não tem feito mais isso há muito tempo. Aliás, nem nos grupos de oração está sendo feito mais. Que é o menor dos dons, mas se é dom, é bom o suficiente para ser recebido e não ser desperdiçado. Ah, oração em línguas é o menor dos dons. Verdade. É o menor dos dons que Deus dá. Quem sou eu para falar, isso é bobeira. Se é dom, eu quero. Se me deu, eu tenho que usar. Fala assim, se é dom, eu quero. Se me deu, eu tenho que usar. Mas muitas vezes a nossa oração não encontra palavras. Mas olha o que disse Jesus, vai rezar. E Deus que vê, porque às vezes Deus não tem nem o que escutar, eu não tenho nada para dizer. E Deus que vê que você trancou a porta. E Deus que vê que você passou na igreja e foi na capela do Santíssimo. E Deus que vê que você soltou o celular e foi perto da imagem de Nossa Senhora, acendeu uma vela. E Deus que vê, te dará a recompensa, ainda que você não encontre as palavras. Grande é a misericórdia do nosso Deus, amém?
E aí nós temos um milagre poderoso. A água virou vinho, sinal da alegria, sinal do Espírito, sinal do matrimônio de Deus com a humanidade, na pessoa esponsal da Virgem Maria, que representa a igreja e a humanidade fiel. Mas aqui, queridos, o nosso tema é esse, a força da mulher orante. Portanto, a oração é uma força. E você sabe que na vida nós também temos a nossa própria força. Temos ou não temos? A nossa inteligência, os nossos dons, o nosso vigor físico, a nossa capacidade de conversar e convencer alguém a fazer alguma coisa. Nós temos a nossa própria força. Mas existe uma força disponível a nós, uma força sobrenatural, que é a força do Espírito Santo, que é a força do braço de Deus, que a gente acabou de cantar, ter o braço forte. E o que é que move o braço forte de Deus? A nossa oração. Mas é do ser humano querer ajudar Deus. É assim? A gente pede, se Deus começar a demorar, a gente mesmo resolve. Lembra que você pedia para Santo Antônio um homem bom? Lembra que você pediu para São José um José? Começou a demorar, o que a senhora fez? A senhora mesmo fez. Aí o que deu? Esse negócio de ficar esperando em Deus, eu vou ficar para trás. Então, aumenta o decote, borrifa um pouco mais de perfume. Não é verdade? E se São José não ajuda Santo Antônio, não sei o que está fazendo da vida que não me vê, eu mesmo resolvo. A oração é uma força, mas nós precisamos aprender a deixar Deus trabalhar na nossa vida. Muitas coisas que Deus poderia ter me dado, te dado, Ele não pôde dar, porque quando Ele foi dar, a gente já tinha. Você conhece gente que é ruim de você dar presente porque ele tem tudo? A pessoa tem tudo. Tudo que ela vê, ela sai comprando. Daqui 2 meses, o aniversário dela, ela já tem tudo. Fala para sua amiga do lado aí, deixa a Shopee em paz um pouco. Renuncia esse espírito de AliExpress aí um pouco. Fala para sua amiga, eu queria te dar alguma coisa no seu aniversário, mês que vem você já comprou tudo. Reserva algo para ganhar. A oração é uma força. E como é que se manifestou essa força da oração aqui no evangelho que nós ouvimos? Diga comigo, intercessão e súplica. Maria se revela aqui para nós como modelo de intercessão e súplica. Ela é intercessora. Ela foi interceder por uma causa que não era dela. Ela foi interceder por um problema que não era dela. Ela foi interceder por uma vergonha que não era ela que ia passar. Mas Maria se compadeceu. E por isso foi até Jesus interceder. A oração de intercessão. E a gente pode interceder pelos outros e a gente pode interceder por nós mesmos. Amém? Em relação ao vinho que acabou. Gente, o vinho acaba nessa vida. Por melhor que as pessoas sejam com você, que você seja toda certinha com Deus, com a igreja, o vinho vai acabar. Isso é da estrutura humana, o vinho acaba. Nós temos força para fazer muita coisa, mas não temos força para fazer todas as coisas para sempre. O vinho acaba. É esse tédio, é esse fracasso com a existência, essa coisa ruim no peito, o vinho acaba. E aí nós precisamos aprender a suplicar. É uma oração de súplica. Jesus, filho, eles não têm mais vinho. Maria sentiu dó, compaixão de ver que algo bom ia deixar de existir naquela vida. Quantas pessoas a gente conhece que estão com diagnóstico de câncer, de doenças incuráveis, que estão com problemas financeiros? Quantas pessoas partilham conosco, eu não aguento mais meu casamento, eu não sei o que eu faço com os meus filhos, eu sinto uma coisa ruim no peito, eu não sei porque eu nasci, eu não sei porque eu não morro. Não tem mais vinho, a oração de intercessão, orar pelos outros, batalhar pelos outros, e orar e interceder por si mesmo. Às vezes a minha frase não é eles não têm mais vinho, às vezes a minha frase é eu não tenho mais vinho. Quantos de nós talvez estamos aqui nesse final de semana e a gente não tem mais um vinho que tinha até um mês atrás? Não tem mais um vinho que tinha talvez até uns 2 anos atrás. Uma briga, uma traição, uma calúnia, uma fofoca, um atropelo financeiro, uma palavra mal colocada. E nós vamos perdendo o vinho acabou. E onde é que está o vinho que acabou?
em Jesus. Jesus tem o vinho que acabou e que vai acabar. É Jesus quem tem esse vinho. Sabe, minha irmã, talvez você está grudada no pescoço de pessoas pedindo, me dá vinho. Mas você não viu que ele não tem? Ele não tem. Lembra aquela parábola que Jesus fala assim, um rei chamou o seu empregado e ele devia uma enorme fortuna. E falou assim, não, me dá um prazo que eu te pago. Aí o rei olhou e falou assim, não, você não vai conseguir pagar, né? Ele falou, não, então não precisa. Não consegue pagar, está pago. Vai em paz. Aí aquele empregado sai, encontra um companheiro dele que devia 30 moedas lá, 200 moedas para ele, uma quantidade muito menor. E esse que tinha acabado de ser perdoado, uma enorme fortuna, porque não tinha como pagar, gruda, diz a palavra, né, que ele gruda no pescoço do homem e fica, paga o que me deves, paga o que me deves. E ele falava assim, me dá um prazo e eu te pago. Amigo, você não está vendo que ele não tem como te pagar? Solta o pescoço dele, senão vai ficar vocês dois por anos e anos, parados na esquina, um no pescoço do outro, falando, paga o que me deves. Ele não tem como pagar. Perdoa ele, solta ele para você seguir em frente com a sua vida. Mulher, olha aqui para o padre. Talvez a sua vida parou em alguma esquina. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, num trauma da adolescência. E você está lá até hoje, grudada no pescoço dessa pessoa. Essa pessoa pode ser o pai que abandonou a sua mãe e deixou vocês passando dificuldade. É um ex-marido, é um ex-patrão. E até hoje dentro de você está aqui na canção nova. E eu vou louvar. E daqui a senhora tem uma cara de triste, de azeda. A senhora tem uma cara de que está com dor. A senhora está doidinha para me pegar ali no fundo, na hora de tirar foto. Fala assim, o senhor tem 5 minutinhos? Para me falar de um pescoço que a senhora grudou e não solta. Por que você me traiu? Por que você deixou eu e a mamãe passando fome e foi morar com outra mulher? Por quê? Solta o pescoço dele. Não tem vinho aí. Nessa pergunta não tem vinho, nesse remoer não tem vinho, solta isso. Ah, mas eu preciso desse vinho chamado amor. Papai, por que você não me deu? Ele não deu porque ele não tem. E ele vai se acertar com Deus, o porquê é que ele não teve. Solta ele e enche a talha da tua fé, a talha do perdão, da terapia, que às vezes ajuda também, a talha da oração, e deixa Jesus te dar o vinho que o teu pai não deu, que o ex-marido não conseguiu, que os teus filhos não estão dando para você. Quantas mulheres aqui, filha, você está estacionada na vida, grudada no pescoço de alguém que não tem o que você pede. E quando a gente constata isso, que não tem o que eu peço, eu vou pedir para quem? Para Jesus. E nós podemos pedir para Jesus pelas mãos de Maria, para não ficar sem o vinho da alegria. Fala para sua amiga, solta o pescoço. Pede para Jesus pelas mãos de Maria. Amém? E aí Jesus fez o milagre, sim ou não? Deu tudo certo, sim ou não? E Jesus resolveu um problema aqui que não foi causado também por ele. Quem foi que causou o problema? Me acompanhe. Quem foi que causou o problema? O mestre Sala na sua Bíblia. Na minha está escrito, o encarregado da festa. Gente, ele era promotor. O casal, a menina um dia andando no Insta, viu lá o promotor não sei o que, viu a página dele, achou assim, nossa, tal, e contratou o promotor. Era a missão dele. Ele tinha uma tartaruga para cuidar nessa festa. E ela fugiu. Ele vive disso. Ele vive de promover festa de casamento. E ele conseguiu errar nas contas. Ele tinha uma missão só. Você conhece gente que você dá uma tartaruga para ele cuidar, a tartaruga foge. E antes de fugir ainda amarra. Deixa amarrado e sai andando a tartaruga. Maldito o homem que confia no outro homem. O ser humano, ele falha, e o encarregado da festa falhou. O que eu acho lindo em Nossa Senhora? Quando ela vai até Jesus, ela não vai até Jesus para falar mal do encarregado da festa. Diga comigo, é preciso perdoar o encarregado da festa. Presta atenção aqui. Jesus diz, quando você for rezar, quando você for orar, e a gente está de acordo que a oração é a coisa mais poderosa do mundo, sim ou não? Mas quando você for orar e você tiver com um problema com o teu irmão, com a tua irmã, larga o terço. Deixa a tua oferta aí.
vai se reconciliar. Depois você volta e reza. Em verdade eu vos digo, se vós não perdoardes aos outros, o Pai que está no céu não escutará, não perdoará. A oração é a coisa mais poderosa do mundo, mas ela só tem um inimigo. A oração só tem uma fraqueza. Qual? A mágoa. A falta de perdão. Lembra do Superman? Lembra do Superman, do Clark Kent, Superman? Sim ou não? Ele era poderosíssimo, sim ou não? Eu achava muito interessante isso. Era tirar o óculos, colocar a cueca em cima da calça, o cara virava outro, não era? E ele era todo poderoso, sim ou não? Não tem aquela cena do metrô vindo, o trem vindo, ele faz assim, ó. Ele para o trem com a mão. Lembra disso, sim ou não? Mas tinha a tal da kriptonita. Uma pedrinha verde, da cor daquela bandeira ali. Obrigado pela homenagem, meninas, que carinho. O câmera consegue pegar ali? Vai lá, filho, ali ó, na tua frente ali ó. Ali. Olha lá. Ele era forte, mas diante da pedrinha verde, a kriptonita, ele ficava fraco. Qual é a kriptonita da oração? Qual é a kriptonita da nossa vida espiritual? A mágoa. Nada é mais poderoso que a oração, mas se quem reza e guarda mágoa e não perdoa, essa oração que é tão poderosa não tem efeito nenhum. Gente, essa pedrinha chamada mágoa, ressentimento. Porque assim, padre, eu só queria entender uma coisa. Esse é o seu problema. Enquanto você quiser entender essa coisa, todas as outras coisas estão desperdiçadas. Solta essa coisa. Diga comigo, é preciso perdoar o encarregado da festa. E aqui, isso aqui é da estrutura da vida. Quem é o encarregado da minha festa? Quem foi o encarregado da minha festa? Quem foi o encarregado da sua festa? O primeiro encarregado da nossa festa foi quem? Nosso pai e nossa mãe. Eles ficaram encarregados de nós. Quando a minha mãe se descobriu grávida, era como se Deus estivesse falando para a dona Cleonice e para o seu Mário Sartori. Esse menino aqui está no teu encargo, você é encarregada, você é encarregado da festa dessa vida aqui, dele ter o vinho. E muitas vezes o encarregado da festa, chamado pai, chamado mãe, falhou, fracassou, acertou bastante e errou bastante. E quantos de nós aqui hoje precisamos perdoar o nosso pai e a nossa mãe? Talvez a tua vida é eco dos erros do seu pai e da sua mãe há 50 anos atrás, 60 anos atrás. O encarregado da festa precisa ser perdoado. Cadê o teclado, o piano ali? Será que a gente consegue um fundinho? Eu gostaria de fazer essa oração breve com você. Coloca a mão no seu coração um instantezinho. Eu quero convidar você a pensar no seu pai, na sua mãe. Feche os seus olhos. Quando eu digo pai, quando eu digo mãe, qual fotografia vem à sua cabeça? Quando eu digo pai, quando eu digo mãe, que lembrança vem? Você jovenzinha, um homem forte, uma mulher sorridente, que cheiro tem pai e mãe para você? Para você, pai e mãe é doce ou é salgado, amargo? É morninho ou é gelado? Pai e mãe para você é áspero, duro? Ou é fofo, confortável? Pai te traz paz, ânimo, segurança ou te causa medo? A mão chega, treme, está chegando o meu pai, ai meu Deus. Eu quero rezar com você que precisa perdoar seu pai e sua mãe agora, os encarregados da festa. Você que precisa dar esse perdão, vai proclamando assim: Senhor Jesus, pelas mãos de Maria eu proclamo a minha cura, eu perdoo o meu pai e a minha mãe. Proclame: pai, mãe, eu te liberto do vinho que você não me deu nem tem. Eu recebo esse vinho agora de Jesus. Amém? Olha aqui para mim agora. Segundo encarregado da festa da nossa vida, que precisa ser perdoado às vezes, nós mesmos. Chega um momento da nossa vida que a gente se encarrega da gente mesmo, não é? Você não manda em mim. Lembra? Mas minha filha, plena terça-feira, um frio desse, ai mãe, nada a ver, chata.
Não, mas quem que é esse menino? Festa de terça-feira? Não, está certo isso não. Ai mãe, mas a Tati, a Paty, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Lu, a Mia, a Fer e a Carla, elas vão. A gente se encarrega da gente e a gente também pecou contra a gente. Acredito que a grande maioria de nós aqui, se pudesse entrar na máquina do tempo e voltar lá atrás, 5 minutos antes, não teria feito, não teria falado, não teria ido. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos um instantezinho. Qual é o momento da sua vida que você mais se envergonha, mais se arrepende? Qual é a maior culpa que você carrega com você? Se você pudesse entrar na máquina do tempo e voltar lá, onde é que você voltaria para não ter feito o quê? Para não ter falado o quê? Para não ter se permitido o quê? Senhor Jesus, pelas mãos de Maria, vai derramando o teu sangue agora sobre toda a culpa, pecados nunca confessados. Esse momento de oração não é um momento de confissão comunitária. Você precisa confessar com o sacerdote, mas vai te ajudar. Vai pedindo, Jesus, já vem lavando e desencardindo isso aqui que eu nunca confessei, que eu morro de vergonha. Meu Deus, como eu fui capaz, onde é que eu estava com a cabeça? Vai perdoando você mesmo, você falhou com a festa da vida. E talvez você colhe disso até hoje. Talvez vai pelo resto da vida, vai ecoar algo que você deixou faltar para você. Diga, Senhor Jesus, eu me perdoo, eu aceito o teu perdão. Eu me liberto hoje, Senhor, desse fardo, dessa opressão. Eu aceito as tuas bênçãos, as tuas graças na minha vida. Amém? Terceiro encarregado de festa que a gente tem que perdoar, senão a oração não vai. Primeiro, pai e mãe. Segundo, nós mesmos. Terceiro, o cônjuge. Isso aqui é da estrutura da vida. Chega uma hora na nossa vida que a gente pega a gente mesmo e faz o quê? Põe na mão de alguém. O nome disso é casamento. Lembra? A senhora era tão jovem, tão bonita a senhora tinha 1000 opções na vida. A senhora pegou tudo isso e entregou na mão de um homem. E ele falou, não, pode pular que eu seguro você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Está comigo, está com Deus. E você encarregou um homem chamado marido da festa da sua vida. Eu não estou te criticando, é assim que é. Eu sou padre, eu não fiz isso através do matrimônio, eu fiz isso através da igreja. Eu, há 15 anos atrás, peguei a minha vida, com todas as possibilidades que ela tinha, e coloquei na mão de um bispo. E aí, como é que faz agora? Coloca a mão no seu coração. O encarregado da festa chamado marido falhou, tem falhado. Perdoa o seu marido. Perdoa o ex-marido. Você tem feridas nessa área, perdoa. E já pensando em marido, eu quero convidar você a pensar outras pessoas talvez que marcaram ou têm marcado de um modo muito doloroso a sua vida. Um patrão, um sócio, seus filhos, uma sogra, uma cunhada. Pessoas que são muito da sua vida, não tem como excluí-las, mas precisa ser perdoado agora. Vai proclamando esse perdão, vai dizendo o nome dessa pessoa e diga, em nome de Jesus eu te perdoo. No sangue de Jesus eu lavo você e eu. Mãe Santíssima, desatadora dos nós, desata, Mãe, o nó que me magoa, que me amarra hoje com relação ao meu esposo, ao meu falecido esposo, ao meu ex-marido. Eu liberto as nossas histórias agora, Jesus, pela intercessão de Maria. Jesus, o vinho que Ele não tem, que Ele me negou, que Ele não encontrou para me dar, eu aceito receber de vós agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? E quando a gente perdoa, o encarregado da festa que fez festa virar ansiedade, que fez festa virar vergonha, a oração ganha poder. Amém? E não tem nada mais poderoso do que a oração. E aí, a Virgem Maria é modelo para nós, da oração enquanto força, mas ela é também chamada de mulher orante. Maria é modelo
e exemplo de mulher orante. Se você tem Bíblia, vamos ali comigo, Lucas 2,17. Você está em João, você vai voltar um pouquinho. Lucas é o evangelho que está antes. Lucas 2,17. Olha que palavra poderosa. Nós estamos aqui na cena do nascimento de Jesus. Lucas 2,17. Quando viram o menino Jesus, os pastores da madrugada, que receberam o anúncio do anjo e foram lá ver o menino na madrugada. Quando viram o menino Jesus, contaram as palavras que lhes tinham sido ditas a respeito de Jesus. Todos os que ouviram os pastores ficaram admirados com aquilo que contavam a respeito de Jesus. Versículo 19, vou até reforçar o meu verde Palmeiras aqui, ó. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Palavra da salvação. O que foi que Maria guardou para meditar, para revisitar? Tudo o que era dito sobre Jesus. Mulher, nosso coração, nossa memória, ela é infinita. Cabe tudo dentro de nós. Esse drive, esse pendrive aqui, é a memória infinita. Não tem gente que tem memória de elefante? É infinito. Maria guardava para meditar, guardava para remoer, guardava para mastigar de novo. Tudo o que falaram e falavam para ela sobre Jesus. Se eu te colocar uma pergunta, o que você tem guardado dentro de você? Está tendo Copa do Mundo, sim ou não? Lembra que o Brasil perdeu uma vez de 7-1 para a Alemanha? Lembra disso, sim ou não? Teu marido ficou doido. O Brasil não fez gol nenhum na Alemanha, por isso que ele perdeu? Não, ele fez um. E eu já vi muito time ganhar de 1-0. Se você faz um gol, você pode ser campeão fazendo um gol? Pode. Você só não pode tomar 2. E o Brasil tomou 7. Sabe qual é o problema da nossa vida espiritual? A gente marca um gol. A gente vai na missa de domingo. Acredito que você vá, né? Porque eu sei que você sabe que missa é todo domingo, sim ou não? Faça sol ou faça praia. Todo domingo, faça sol ou faça feriadão, recesso. Amém? Aí a gente vai numa missa, escuta uma homilia que a gente torce para ser rápida. Porque tem que voltar para fazer almoço, passar no shopping, porque... E os outros 7 dias da semana? Entrega para os alemão. Fofoca. É o dia inteiro. Instagram, TikTok, não sei o quê. Vendo pornografia soft, leve. Novela. Filme ruim. Música baixa, porca, vulgar. Muita, mas muita fofoca e conversa sobre a vida alheia. Muita vaidade. Muita ambição e comparação. A gente não sabe porque que a nossa vida não anda. Eu vou na missa. Eu até fui no Sara e Tobias. Fala para sua amiga do seu lado, parabéns por ter vindo, você acabou de fazer um gol. Fala, você acabou de fazer um gol. Você é a Neymara. Fala para ela, só não pode tomar 7, né, meu anjo? Mas se tomar 7, não adiantou fazer 1. Maria guardava e meditava Jesus. E gente, os nossos ouvidos e os nossos olhos vão guardar tudo que vê e escutar. Não tem como desver. Não tem como desescutar. Viu, está visto, escutou, está escutado. A gente precisa criar um ambiente de Deus para nós. A gente precisa mergulhar, a gente precisa se batizar nas coisas, no sagrado, no bom, no belo e no verdadeiro. Eu não estou convidando você a ser exótica, excêntrica, cafona, brega. Aquelas mulheres que a gente olha e sente dó do marido, que agora elas entraram numa paranoia também de querer viver igual freira. A senhora não é freira. Mergulhar em Deus significa aumentar pelos olhos e pelos ouvidos, e pelo contato e pela convivência, a religião, a missa diária se possível, o terço diariamente, estudar a palavra todos os dias, amém? Mas também naquilo que é lúdico, naquilo que não tem como ser oração e rezo o dia inteiro. São Paulo diz, tudo que possa ser chamado de bom, belo, louvável e digno, é o que deve fazer parte da vossa conversação, do vosso divertimento, das vossas coisas. Então se encher de Deus. Maria meditava as palavras a respeito do menino.
que mais ela fazia com essas palavras? Ela guardava no coração. Guardar na memória. Às vezes eu brinco, sobretudo para fazer algum contato pedagógico com os homens. Vou grifar com o meu verde Palmeiras, líder do campeonato. Por que grifar? Porque eu preciso ajudar a minha memória. Olha aqui a minha Bíblia, ela é toda grifada. Olha o meu caderno, ele é cheio de flecha, precisa guardar na memória. Você precisa entender isso. Vez em quando a vida bate na gente, ela nos espreme. A vida aciona os nossos afetos, seja com uma grande alegria, seja com uma grande tristeza. E quando a vida nos espreme, olha para mim, lembra que você espremia as espinhas do teu filho, adolescente, os cravos? Quando a vida me espreme com uma notícia ruim, o que emerge de mim? Refrão de música sertaneja? Quando a vida nos espreme, o que vem na ponta da nossa língua? O que está na nossa memória, mais quentinho. Quem é bom só se lasca mesmo. Bem que me falaram, o mundo é dos espertos. Vive na igreja agarrada no freio e no resto de 4 da manhã. Mas quando espreme a pessoa, ela solta um refrão de boteco. Você precisa ajudar a sua memória. A memória e o coração. A palavra de Deus precisa acionar a nossa inteligência, precisa ser saboreada e rezada no coração, sabe por quê? Porque daqui a pouco a vida vai contrariar você e eu, e ela vai nos espremer, igual você espremia os cravos, as espinhas do teu menino lá em casa. E aí quem sabe a partir de agora, na hora que a vida me espremer, sai assim de mim, tudo posso naquele que me fortalece. Quem sabe na próxima sai assim de mim, a ira do homem não realiza a vontade de Deus. Quem sabe na próxima sai assim de mim, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma, né? Quantas das senhoras aqui, magoadas com Deus porque o teu filho de novo não passou no concurso da Polícia Federal, porque a tua menina ainda arrumou um casamento bom, traduzindo, um homem rico. Eu não sei, sabe, padre, será que não é karma? Porque eu tenho uma amiga, de que igreja que ela é mesmo? Ela até estava falando. Ela está indo numa igreja, agora é umas paredes toda preta assim. Mas ela já foi lá daquela outra lá, como é que fala? Ela estava falando assim, porque o pai dela, sei o que, ela estava falando que isso aí pode ser karma. Isso aí é conflito das gerações do antepassado. De um negócio da estrela que constelou. Porque também não sei, assim, a gente que é de Sagitário, o senhor sabe, a gente é meio esquecida. Nós precisamos ter a palavra de Deus na ponta da língua. São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, a palavra de Deus é espada de 2 gumes afiada. A palavra de Deus é um instrumento de guerra. Ela corta, ela dá sentido, ela protege. Só que para isso a gente precisa, em primeiro lugar, da inteligência mesmo. Bate aqui na sua testa e fala: Senhor Jesus, cura, liberta e batiza no Espírito Santo o tico e o teco. Tira essa leseira da minha cabeça, Senhor. Guardar a palavra. E aí, minhas queridas, Nossa Senhora nos ensina para a vida, e sobretudo nos momentos difíceis, quando a vida nos aperta, ela nos ensina o SOS. Diga comigo, SOS Mariano. Fala para quem está do seu lado, ele vai terminar a pregação dele ensinando para você o SOS de Maria. Fala, ele vai terminar a pregação, porque a menina da plaquinha está ali. Fala, ele vai ensinar o SOS Mariano. Já viu em filme, né? O SOS na areia da praia, né? SOS, que é para ver se passa o socorro e vê, né? Qual que é o SOS que a gente aprende de Nossa Senhora? Diga comigo, silêncio, oração e sim. Top, né? SOS, silêncio. A ira do ser humano não realiza a justiça de Deus, porque no muito falar está o muito pecar. Silêncio. Silenciar um pouco mais. Silêncio. Amém? Para ouvir Deus, perceber Deus, intuir Deus. Amém? Silêncio, oração. A oração de súplica, de intercessão, as orações de devoção, mas sobretudo também a oração com a palavra, a oração que é resposta a Deus. Filha, aprenda a rezar com a palavra.
a partir da palavra, nunca sem a palavra. Quando a gente vai rezar, a gente leva tudo que a gente sonha, tudo que a gente teme, tudo que a gente sofre. Todo mundo tem sonho, medo e dor, não tem? Sim ou não? Só que a vida de oração não pode se basear no que eu sonho, no que eu morro de medo, no que está doendo. É por isso que tem gente que reza e nunca muda. Porque a oração ela tem um quarto momento, ela tem uma quarta perna, igual essa cadeira que está te segurando aí. Qual é a quarta perninha da oração? A resposta. Então eu vou rezar, eu entrego tudo que eu sonho, eu entrego tudo que está me apavorando, eu entrego tudo que me dói. No osso, no nervo, no rim, na cabeça, na depressão, no tratamento. Amém. Mas eu preciso na oração responder àquilo que Deus me falou na palavra do dia, o evangelho de cada dia, o texto bíblico. Gente, isso nos liberta, isso nos amadurece, isso endireita a nossa coluna. Muitos de nós somos ensimesmados. Já ouviu essa expressão? Nossa, fulano é ensimesmado, ou seja, ele é dobrado no umbigo. Meu sonho, meu medo, minha dor. E às vezes traz isso para dentro da igreja. A palavra de Deus nos coloca retos. Você não é só o seu pecado, você não é só a sua dor, você não é só um sonho. Você é filha de Deus, e Deus, através da igreja, quer falar com você todo dia, através da liturgia da igreja. E às vezes o evangelho do dia não tem nada a ver com o teu sonho, nem com a tua dor, e nem com o teu medo. E isso é bom, que é para ver se você desencafifa um pouco. Às vezes lá na sua casa você não fala assim: gente, deu, vamos mudar de assunto? Já deu desse assunto? Vamos fazer um café. Às vezes até Deus, na sua vida espiritual, quer falar assim para você: filha, deu. Eu já sei que está doendo, eu já sei que é o sonho que você mais precisa. Vamos mudar de assunto? E como é que Deus muda de assunto? Pela liturgia do dia, pelo evangelho de cada dia. Ele muda de assunto e isso faz bem. Fala para quem está do seu lado: deixa Deus mudar de assunto. Amém, minha gente? Menina da plaquinha? Tudo bem. Silêncio, oração e sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. E como é que Deus nos toca, nos molda, nos abençoa e nos cura? Diga comigo: Deus me toca através do Espírito Santo, da Eucaristia e da vida tal como ela é. Meninas, Deus vem a nós, amém? Pelo Espírito Santo, amém? Pela Eucaristia, amém? Mas a gente precisa aceitar uma coisa e dizer sim. Deus vem a nós através da vida tal como ela é. Deus está no controle e Deus está presente na sua vida tal como ela é hoje. Uma menina falou assim: papai, eu vou receber o crisma agora, semana que vem, mas sei lá, fala tanto do Espírito Santo, essas coisas, eu não entendo direito, o que o Espírito Santo quer fazer comigo? Os dons do Espírito, é fogo, é óleo, eu não entendo direito. O pai falou assim: filha, é normal não entender tudo. Vamos ali na cozinha com o pai, um pai muito sábio. Ele chegou na cozinha com a filha e falou assim: pega uma batata, pega o ovo ali, pega um ovo, pega o pó de café ali, coloca essa água para ferver. E colocou água para ferver. Aí a água começou a esquentar, falou assim: coloca o ovo aqui nessa chaleirinha, coloca a batata na outra, coloca o pó do café aqui para a água ferver. Passado alguns minutos, o papai foi lá e falou assim: filha, vem cá, pega esse ovo que está na água fervendo. Aí ela pegou toda quente, né? O que aconteceu com o ovo? Ele ficou forte, ele ficou duro. O ovo qualquer coisa quebra, né? Mas depois da água fervendo, agora o ovo ficou duro, ficou forte. Pega a batata ali na água fervendo. Tirou a batata. O que aconteceu com a batata? Nossa, pai, ela era tão dura, agora ela ficou mole. Você pega o garfinho, joga um salzinho. E o pó do café? O que acontece com essa água fervendo? Nossa, que cheiroso. Que gostoso. Que iguaria. O café é uma iguaria. Faz a penitente ficar sem café para você ver só. Você sobe nas paredes. Filha, é isso que o Espírito Santo faz. Quem é duro, amolece. Quem é mole, fica firme. E quem não sabe o valor que tem, vai descobrir o valor que tem. Falou: nossa, papai, tudo isso é o Espírito Santo. É o fogo, né, do Espírito, fogão. Amém, louvado seja o divino Espírito Santo.
Aí o pai falou: filha, tudo isso é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, o fogo, precisou do que para fazer tudo isso? Da água. Ninguém dá nada na água. O valor da bandeja de ovo sobe ou desce, muda até o teu voto na eleição. A batata, se comer demais, engorda, com sal dá pressão alta. O café sobe de preço, abaixa de preço, tem safra. Água, qualquer torneira tem. Não é isso? A gente não dá nada na água. Deus vem a nós através do fogo do Espírito, amém? Palavra, oração e Eucaristia, amém? E Ele vem através da vida tal como ela é, essa água. Deus me toca através da minha vida do jeitinho que a minha vida está. E eu preciso aprender a dizer sim à vida. À minha vida, não à vida do outro. A minha cruz, a minha circunstância, não a cruz do outro. SOS, silêncio, oração e sim. E aí, quando a gente aprende a viver o SOS, Maria viveu assim: silêncio, oração e sim. Sim, Deus, eu estou em tuas mãos. Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar. Se lançar nas mãos de Deus, entregar de verdade e se manter no sim. No sim. Terminar bem essa estrada, como diz Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Gente, na vida cristã, mais importante do que como é que você começou esse caminho, é como é que você vai terminar. A gente precisa terminar bem. Lembra de Jesus na cruz? Um homem terminou bem, o bom ladrão terminou bem, sim ou não? E Judas Iscariotes, que fez tudo certinho, terminou mal. A gente precisa terminar bem. Terminar bem. Quero convidar você a se levantar. Coloca a mão no seu coração. E aí, a Virgem Maria também é modelo de algo que produz força, chamada louvor. Diga comigo, louvor. Quando Maria então vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor, o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Põe a mão no seu coração. E nós vamos cantar isso, que é uma profunda entrega, é uma profunda profissão de fé, mas também é uma profunda entrega da nossa vida. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu não sei qual vida, qual vinho te falta, mas traga no seu coração todo o vinho que você tem. A gente tem tantas bênçãos também, não tem? Vamos erguer os nossos braços, ergue os braços. E vai agradecendo: Senhor, eu te agradeço por todos os milagres que eu vivo todo dia, por todas as bênçãos que eu recebo todos os dias. Senhor, eu te adoro. Maria, Mãe Santíssima, me faz adorador, me faz adoradora. Porque eu sei que enquanto eu adoro, o teu Filho age no meu silêncio, na minha oração e no sim que eu renovo hoje nessa terra, nesse lugar santo que é a Canção Nova. Eu renovo, Mãe, pelas tuas mãos o meu sim a Jesus. Cantemos. Eu vivo milagres. Capricha, porque vai ser uma vez só que a gente vai cantar, todos os dias, por causa do tempo. Faz o céu ouvir tua voz. eu vivo promessas. Relembra a tua alma. Que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, proclama. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Você vai me pelas mãos de Maria, Senhor. Enquanto eu te busco, tua mão opera. Tua mão opera no silêncio, na oração e no sim. Fazer, e sem eu perceber, vou sendo restaurado, vou sendo transformada. Enquanto eu te adoro, enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera. Tua mão opera o que eu não consigo fazer. No silêncio, na oração e no sim. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Pegue bem alto sua mão direita e proclama assim, ó: cura Jesus. Cura Jesus. Pelas mãos de Maria, Senhor, cura.
cura, Jesus. Se o Senhor quiser, Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se não quiser, mas se não quiser, ainda assim te te adorarei. adorarei. Para o céu ouvir, para o inferno tremer, adorarei, canta. Adorarei, adorarei, adorarei. Como a Virgem Maria fez. Adorarei, para terminar, adorarei. Recebe a nossa adoração, Senhor, o nosso louvor. Fortalece a nossa fé, Senhor. Adorarei. Aplauda o Senhor que nos dá a força da oração. Aplauda a Virgem Maria, nosso modelo de oração e de sim. Viva Nossa Senhora! Viva!